vamos refletir sobre dois pontos fundamentais da teoria dos direitos do homem, das normas de direitos fundamentais. O primeiro ponto é sobre o direito de liberdade, que é baseado num regramento constitucional. Segundo o regramento constitucional, há o princípio da legalidade, conforme o qual ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Há três patamares do princípio da legalidade. Há o princípio da legalidade penal, há o princípio da legalidade público-administrativa e há o princípio da legalidade no que respeita às interações dos particulares. Bem, vamos nos ater ao princípio da legalidade penal. A Constituição determina com autoridade máxima que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E lei, nesse caso, é ato votado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional. Não é lei na seara penal medida provisória, a título de incriminar alguém. E tampouco ato administrativo. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E ainda, a Constituição explica mais um pouco, quando determina que não há crime sem lei ulterior que o defina, tampouco pena sem prévia cominação legal. Ou seja, antes da ocorrência do fato, deve ter sido votada uma lei que determina aquele fato como crime. Deve ter havido uma lei que determina a pena. Porque não há crime sem lei anterior que o defina, tampouco pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se uma lei votada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, não existir determinando tal fato como crime, o fato é livre. Está dentro do plano da liberdade do cidadão. Outro ponto que quero tratar é o princípio da humanidade, a cláusula de humanidade, que a Constituição determina que ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante ou cruel. E quando o faz com a autoridade máxima, com a autoridade de norma constitucional de direito fundamental, que determina que ninguém é ninguém mesmo. Nem o mais cruel dos criminosos pode ser tratado com desumanidade, com maus tratos, porque ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante ou cruel. Se ninguém será submetido, ninguém pode submeter alguém a esse tipo de tratamento na República Federativa do Brasil. Portanto, nem lei, nem ato administrativo, nem sentença pode submeter alguém a tratamento desumano, degradante ou cruel. Por quê? Porque a Constituição, com autoridade máxima, declarou que ninguém, se ela declarou que ninguém é ninguém mesmo, nem minoria religiosa, nem dissidente político, nem opositor político, nem, enfim, ninguém. Porque o nosso sistema constitucional é um sistema saído de uma ditadura. E com base nisso, não seria mais permitido no Brasil, após a Constituição Federal de 88, atos desumanos, cruéis ou degradantes. Porque a Constituição determinou que ninguém, mas ninguém mesmo será submetido a tal tratamento. Essas colocações que acabei de colocar aqui, estão dentro do campo do direito constitucional penal. Isso aqui é um campo que institui limites para o Estado julgador, para o Estado acusador e para o Estado executor da pena. Ok? Preso, réu, condenado, acusado, não é entulho de Constituição para ser submetido a qualquer tipo de tratamento. Porque a Constituição determina e o faz com a autoridade máxima que ninguém será submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante. Isto é a cláusula constitucional de humanidade, que ajuda a constituir a dignidade da pessoa humana no território do Brasil.